Vamos começar então a questão que hoje a gente vai estar falando aí sobre direito tributário. A gente vai falar sobre uma questão de princípios, tá? E aí nessa questão de princípios a gente traz ali bastante estudo de caso, né? Que vão ter questões de estudo de caso, também vai ter uma questão normal, né? De provavelmente sem o estudo de caso, mas que nada muito formal, né? Em termos de uma peça técnica, coisas do tipo, não é isso aqui que a gente vai estar conversando, mas elas se assemelham muito questões desses dois tipos, né? A diferença é só que uma conta uma narrativa, né? E o cara é capaz até de vir também com narrativa nessa questão normal, né? No termo de referência, falava-se em 45 linhas e outra de 20 linhas. E no edital não veio escrito isso, mas a gente aposta que vai vir ali, né? Dentro da referência que colocaram lá do órgão, tá? Isso é até importante falar para a galera, né? Muitas vezes tem alguns alunos com dúvida, qual é o máximo de linhas, de onde vocês tiraram que é de 20, que é de 45? Porque no edital tá falando apenas o mínimo de linhas que você tem que escrever. E aqui já vai duas dicas, né? Se tem um mínimo de linhas, vocês vão fazer o mínimo mais um para não ter dúvidas que você escreveu o mínimo. Então, por exemplo, lá na questão, no estudo de caso, se eu não me engano, são 20 linhas no mínimo. Faça pelo menos 21, mas eu sempre indico que vocês escrevam o máximo de linhas possível na tua questão discursiva. E na questão de 20 linhas é que mora o gargalo, porque o mínimo, se eu não me engano, é 15 linhas, né? Então, fica ligado nisso daí. Outra dica importante, essa prova discursiva, ela é uma prova discursiva robusta, né? São duas questões, dois estudos de caso de 45 linhas e uma questão de 20 linhas em até 4 horas. Isso é muita coisa. Então, não deixem de fazer, pelo menos até a data ali da prova, uns 2 ou 3 simulados de discursivas. Como é que é esse simulado? Pega duas questões de 45 e pega uma de 20 linhas para você não só treinar o conteúdo, mas também o tempo de resolução desse formato dessa prova. Porque uma coisa é você fazer uma questão aqui agora de 45, outro dia você vai lá e escreve 20 linhas, outra coisa é você pegar e simular mesmo essa prova discursiva fazendo duas questões de 45 em seguida e uma questão de 20 linhas. Então, não deixem de praticar isso daí também, tá? Busquem sempre praticar pelo menos 1 a 2 textos por semana para você chegar com um repertório legal até o dia da sua prova, né? E fazer temas inéditos de questões discursivas para você treinar vários conteúdos que podem aparecer na prova de vocês. E é claro, submeter esse texto que vocês vão escrever para um profissional para poder fazer essa correção e te mostrar onde você está errando, onde você está indo bem, o que você pode fazer para melhorar. Tudo isso você encontra no nosso curso Discursivo dos Apóstolos. O Sete Fontes também lançou um curso sem correção. Isso é muito bom para você treinar temas inéditos, mais temas inéditos. Então não deixem de fazer o máximo que vocês puderem, beleza? Show, galera. Vamos começar então a nossa questão discursiva, né? Que a gente falou de direito tributário. Eu vou botar aqui na telinha, vamos sumir um pouquinho e depois a gente vai fazendo a troca aí de telas para ver se fica legal. E eu vou falar aqui uma coisa com o Matheus, esse estilo de questão que a gente criou, né? Muito se assemelha a um tipo de questão que já foi cobrado em prova discursiva da área fiscal, que foi onde a gente começou o nosso curso lá na Cefaz Minas, que a gente acertou. Então, a gente está trazendo um estilo de cobrança também em provas discursivas de fisco, né? Que eles podem, às vezes, criar uma situação hipotética para você discorrer sobre aquilo ali, ou dar vários casos em série para você avaliar cada um desses casos. Então, a forma de você responder isso aí dentro dos parágrafos de desenvolvimento também é muito peculiar, né, Matheus? É exatamente. Isso é muito importante seguir, né, esses conselhos, tá? E a gente vai mostrar isso muito nas nossas questões, tá? Essa é a parte mais interessante. A gente não faz um curso exclusivamente para você só se desafiar, mas também a gente traz ali Pera aí, temas. o pessoal tá dizendo que tá rolando um Isso eco aí já aí. tem 10 minutos. Ah, então tá tudo certo. Tá rolando esse eco ainda não, né? Ai. Acho que foi no início, né? Foi quando Eu ouvi. apareceu a telinha lá do Instagram. Tranquilo. Mas vamos lá, eu vou botar na telinha aqui, né, sobre a discursiva, e aí a gente vai fazer a correção. Aí, ó, o Lohan lá falou, tá tudo certo, vamos nessa. Vou colocar aqui na telinha a discursiva, Lucas. Questão de direito tributário, a gente traz aqui um estilo, só vou dar um sobrevoo aqui de pássaro. Estudo de caso, a gente coloca ali, ó, casos para você estudar. Então tem caso 1, a gente tem aqui um estudo de caso 2, 3, justamente para a gente conseguir dar uma passada grande em vários pontos ali do seu.
edital, né? Ou pelo menos a gente abarcar mais princípios, que é o caso dessa questão. Então a gente tem essa ideia, né, de colocar aqui na Apóstolos, a gente tem a ideia de sempre colocar uma questão que abarque muitos mais assuntos do que o examinador cobre na sua prova. Então você vai estar fazendo, né, uma questão muito mais robusta. Vai fazer uma questão muito mais robusta para você conseguir aqui abarcar uma quantidade de assuntos que, se eles cobrarem, eles vão cobrar 40%, mas a gente vai acabar acertando ali o tema da sua prova. Então você vai acabar treinando todos os conceitos que normalmente você tem que lembrar, que é diferente de uma prova objetiva, que você tem que só que ver ali a resposta, você vai estar vendo ela e marcando. Aqui você tem que puxar da memória, e é muito importante a gente ter essa parte tanto conceitual, como você dá uma solução ao estudo de caso, né, para você fazer uma aplicação ali do que a lei fala. Então, tem vários pontos que você tem que levar em consideração numa discursiva. Matheus, eu já quero te mandar uma pergunta, já que a gente vai fazer esse bate-bola junto aí, te mandar uma pergunta do seguinte: você viu ali que tem 5 casos hipotéticos, né? E você tem 45 linhas ali. Você nem leu os. Quer dizer, você já leu, mas vamos supor que você não tivesse visto essa questão ainda. De cara, como é que você responde? Como é que você escreveria esse texto aí, com 5 casos, introdução, conclusão? Como é que você abordaria esse tema aí? Vamos lá. Lembrando, galera, que a gente está falando de uma questão da Cefaz Ceará, certo? Que é FCC a banca e do estilo que veio ali o edital. Não precisa você colocar introdução nem conclusão. Então, se tem 5 estudos de caso, a gente tem ali 45 linhas, divide um parágrafo para cada estudo de caso. Já seria uma solução. Se o que a pergunta fizer, né, for ali, realmente você dá uma solução para cada estudo de caso. Mas se vier mais coisas para você responder, aí eu sugiro a você que das 3 perguntas que venha porventura sobre cada estudo de caso, você responde em um parágrafo só, tá? Então, se você tem 5, você vai botar 5 parágrafos e cada parágrafo você responde as 3 perguntas, para o examinador saber exatamente onde é que ele tem que ir para cada solução de cada um desses estudos de caso. Beleza? É como se você estivesse fazendo 5 textos numa questão só, beleza? Sem introdução, sem conclusão, porque você vai acabar perdendo linha, e o que o examinador vai avaliar é o conteúdo da tua resposta, ok? Beleza, vamos jogar aqui na telinha, Lucas. Pode Vamos puxar lá. o barco aí. Então assim, ó, eu vou fazer uma leitura rápida dos 5 estudos de caso, né, dos 5 casos que estão acontecendo aqui, para a gente ter um entendimento do que está ocorrendo aqui, para ver se a gente já identifica sobre o que a questão está falando e já raciocinar o que a gente vai colocar na resposta, tá ok? E vejam o seguinte, são 5 situações isoladas, uma não interfere na outra, vocês vão perceber isso daí. Então vamos lá, no caso 1, durante a fiscalização da Receita Federal, constatou-se que determinada pessoa auferia elevados rendimentos provenientes da exploração de atividades ilícitas relacionadas ao contrabando. A autoridade fiscal procedeu ao lançamento do imposto de renda sobre os valores obtidos, o que foi contestado pelo contribuinte sob o argumento que as receitas ilícitas não poderiam ser tributadas pelo Estado. Isso daí me lembra um imperador, era francês ou era italiano esse cara? Ele é romano. Era romano, né? Que falou de um tal de um princípio do pecunia non olé. Ou seja, esse caso 1 tá falando do pecunia non olé. Beleza? E possivelmente a gente vai ter que discorrer sobre isso daí. Vamos pro caso 2. O Estado do Ceará instituiu uma multa tributária equivalente a 150% do valor do tributo devido para contribuintes que deixassem de recolher o ICMS decorrente de operação com circulação de mercadorias sem a emissão de nota fiscal inidônea. Ou seja, uma multa tributária no valor de 150% do imposto. Pode ou não pode, né? Adicionalmente, instituiu uma multa de 200% no caso de reincidência. Uma empresa autuada questionou judicialmente a penalidade aplicada, alegando que a sanção inviabilizaria o contribuinte de suas atividades econômicas. Isso daqui tem nome de outro princípio, que é o tal do confisco. Com quem? Confisco ou sem fisco? Bota na tela. Vai ser com fisco ou sem fisco? É confisco ou sem fisco? Pode essa multa de 150, de 200? Fala aí pra galera. Joga de volta essa questão aí. Beleza. Pelo jeito o fisco vai ter que começar a entrar como um personagem das questões, né? Vamos botar ele agora, tava precisando de um.
Caso 3, né? O Estado do Ceará, com o objetivo de proteger a sua economia local, instituiu um benefício fiscal do IPVA aplicável exclusivamente aos veículos fabricados e licenciados dentro do seu território, excluindo os demais automóveis idênticos produzidos em outros estados da federação e licenciados no estado cearense. Algumas empresas prejudicadas ajuizaram a ação alegando afronta à Constituição Federal. Existe também outro princípio que diz que não pode fazer vedação, né, de tráfego de mercadorias vindo de outros estados. Mas tem um pulo do gato nele aí. Os estados estão proibidos, são todos entes da federação, então já é outro princípio. Então daqui vocês já estão percebendo que é uma questão de direito tributário que está trabalhando princípios tributários diversos, né? Vamos para o caso 4. O governo estadual, por meio da lei publicada, revogou uma isenção de ITCMD concedida a contribuintes com patrimônio de 500 mil, que antes permitia a doação de bens sem tributação do imposto. Com a revogação do ITCMD, passou a ser cobrado integralmente nessas situações, logo após a publicação de uma lei. Um contribuinte questionou judicialmente a cobrança imediata, alegando violação ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Uai, peraí, o cancelamento de benefício fiscal deve respeitar a anterioridade? Existe alguma jurisprudência nesse sentido? Ou o ente ele tem total liberdade para fazer isso daí, né? Então, já é um outro princípio aí, anterioridade. Vamos dar uma olhada aí no quinto princípio, ou no quinto caso. O governador do Ceará, Lucas Danadão, editou um decreto publicado no dia 1º de julho, alterando o prazo de recolhimento do ICMS, devido por empresas do setor industrial, antecipando ali o pagamento do dia 15 para o dia 5. Ou seja, princípio da legalidade aqui. Pode ser feito por decreto? Não pode alterar o prazo de pagamento? Determinada empresa do setor se sentiu prejudicada com essa alteração, pois isso comprometeria o fluxo de caixa de suas operações. Sendo assim, ela ingressou com uma ação judicial alegando que a alteração do prazo violaria o princípio da legalidade. Isso está lá no rol, se eu não me engano, o artigo 97 do CTN, que determina quais institutos devem ser feitos por lei. Princípio da legalidade, pois essa alteração deveria ter sido realizada por meio de lei. Além disso, a empresa também alegou que essa medida estava violando o princípio da anterioridade, já que a nova regra passou a valer no mês seguinte. Ou seja, temos aí, né, cinco situações, cada uma delas falando de um princípio, e que você tem que analisar o caso hipotético ali de acordo com a legislação ou de acordo com a jurisprudência. Uma coisa que eu gosto sempre que eu gosto sempre de dar uma dica, né? Volta ali pro PDF, Matheus, rapidão. Desce um pouquinho ali. Galera, sobre argumento de autoridade, né? Toda vez que você for colocar a tua resposta, você tem que colocar a resposta e fundamentar ela com base num argumento de autoridade. O caput da questão, né? Geralmente as provas discursivas já te dão esse argumento de autoridade. Ele tá aí, ó. Considerando a situação hipotética, de acordo com a Constituição Federal, CTN, jurisprudência dos tribunais superiores, responda. Então, às vezes você vai responder com base na jurisprudência, às vezes você vai responder com base na Constituição ou no CTN. Então, ali a gente já entregou para vocês o nome do argumento de autoridade que você tem que utilizar em cada um dos casos. Então, faça esse uso. Outra dica importante. Professor, eu tenho que escrever por extenso todo o nome do imposto, Constituição Federal, Código Tributário Nacional, ICMS. Olha só, tem uma regra muito importante que diz o seguinte: se a própria questão já está utilizando uma sigla, você pode utilizar aquela sigla ali. Isso vai fazer você economizar a linha, né? E conseguir escrever mais sobre aquele assunto. Então veja, pode utilizar direto o CTN, CF88, por quê? Porque a questão utilizou, né? Possivelmente ali um dos casos deve ter escrito ICMS, então tu não vai escrever Imposto sobre Circulação de Mercadorias, de Bens e Serviços, porque senão tu vai consumir 3 linhas. Então, fica ligado nessas próprias dicas que a questão está te oferecendo, tá certo?
Vamos dar uma lida nas perguntas para a gente ver exatamente o que o examinador, né, no caso os apóstolos, pediram para você analisar ali. Joga na tela, dá o zoom ali na tela pra gente ver melhor essa pergunta, que eu tô só de lente, né? Eu tô meio cego. Pô. Aí tá dureza. Pergunta número 1. Então você vê que tem 5 situações, 5 perguntas. Você vai escrever cada pergunta em um parágrafo de desenvolvimento. Pergunta número 1. Os valores provenientes da atividade ilícita advinda do contrabando podem ser tributados pela Receita Federal? Uma coisa que eu já gosto de dar dica para vocês. Ele te fez uma pergunta, pode ou não pode? Entrega logo a resposta. Depois você vai explicar sobre o princípio do non-olé, tá ok? A multa instituída ali, tópico número 2, a multa instituída pelo fisco cearense é compatível com a Constituição Federal de 1988? Ou seja, você tem que afirmar, é compatível, não é compatível. Então percebam o uso das palavras-chave em cada tópico, porque o cara que vai corrigir a tua questão não é um professor de direito tributário. Ele quer ver o dominó colorido ali para te dar a pontuação cheia, né? Pergunta 3. O benefício fiscal concedido pelo Estado do Ceará é constitucional? É? Então vejam, também tem que avaliar isso daí. Pergunta número 4. O contribuinte tributado pelo ITCMD está correto em seu pleito? Aí você tem que investigar. Ele está ou não está correto de acordo com o caso concreto e com a situação que está apresentada com base na legislação. A empresa está correta na sua argumentação? Então veja que tem várias palavras-chave que você tem que utilizar ali, né, para poder responder a tua pergunta. Beleza? Cara, eu quero só complementar com uma ideia aqui, que é o seguinte. Quando você estiver escrevendo essa questão, o que acontece? Eu vou só passar aqui para a telinha de novo, porque uma dica, né? Porque quando você estiver fazendo um rascunho, não coloque o rascunho com toda a explicação, certo? Lembre-se que isso aqui é a questão que você vai ter lá na hora, então você pode colocar suas respostas aqui assim, ó. Número 1. Se é para dizer podem ou não podem, você vai botar aqui, ó, número 1, por exemplo, pode. E quando você for escrever, você vai botar assim, ó, os valores provenientes de atividade ilícita advinda de contrabando podem ser tributados pela Receita Federal. Se for essa a resposta que for seguir. Se for botar que não podem, é a mesma coisa da pergunta que você escreveu ali em cima, ó, os valores provenientes de atividade ilícita advinda de contrabando não podem ser tributados pela Receita Federal. Ponto. Porque quando você dá essa resposta, você já traz aquilo que o examinador quer, que é o quê? O seu posicionamento. Então, quando você botar podem ou você botar não podem, certo? Você já vai escrever isso no seu primeiro período. Quando você botar o ponto, certo? Vou voltar para a telinha para ficar mais fácil. Você pode colocar aqui, ó, isso porque... E aí você continuar escrevendo o motivo que te levou a dar essa afirmativa de sim ou que não. E isso você vai replicar, pessoal, ó, para o item 2, você vai colocar é constitucional ou não é? Então, é constitucional. Ou então você vai colocar não é constitucional. Aí você vai botar de novo um ponto para finalizar o período e continuar a explicação, certo? O item 3, a mesma coisa vai repetir, tá correto ou não tá? E o item 4, você vai colocar tá correto ou não tá. Se você fizer isso, você já fez um mini rascunho aqui com o que você precisa escrever. Onde é que eu tô querendo chegar com isso? Você já trouxe o posicionamento e as primeiras palavras que você vai escrever no seu texto. Por quê? Ele já pediu o posicionamento, só que você não pode esquecer que ele também pede que você traga a fundamentação disso, e aí deve estar em alguma lei, alguma jurisprudência, então traga tudo e coloque tudo no papel, beleza? Esse é o ponto inicial para você começar esse tipo de questão para cada parágrafo que você vai fazer. Essa é uma típica questão, né, que tem muito comum em concurso da área fiscal, que o examinador te dá uma situação, você tem que se posicionar com base na situação hipotética e com base na legislação. Então ele quer saber a tua opinião, a sua decisão. Se tá certo, se não tá certo. Então você primeiro afirma, entrega a resposta e depois você vai explicar. Que é o que a gente fala. Primeiro você entrega o peixe, depois você ensina a pescar. Primeiro você diz se tá certo, se tá errado, se é constitucional, se pode ou não pode. Depois você traz a justificativa e aí você tá vendo que tá falando de princípio.
A justificativa vai ser você apresentando aquele princípio, explicando sobre ele e dizendo ali se está de acordo com a jurisprudência, se não está, se está de acordo com o CTN, se não está. Pronto, você perceba que você vai às vezes gastar, né, Matheus, 3 períodos para poder trazer a resposta completa, basicamente ali, de cada um dos parágrafos, ok? Tem uma pergunta aqui, Matheus, interessante do Tiago, né? Que até é pertinente porque é o seguinte, né? Ele chegou na prova, olhou ali as 5 situações, aí viu que ele sabe a primeira, a terceira, mas a segunda tá travada. Você vai inverter a ordem disso daí? Amigão, deixa eu te falar. Você já sabe o que você tem que escrever. Eu vou voltar na tela para dar essa resposta. Eu sei que você perguntou antes e vamos levar aqui na esportiva, né? Mas, amigão, você vai fazer isso na ordem. Você vai se posicionar, você vai responder. Você vai responder se pode ou não pode na primeira. Você vai responder se é constitucional ou não é na segunda. Na terceira, você vai colocar se está correto ou se não está. E na quarta, você vai botar se está correto ou se não está. Independentemente de você estar travado ou não. Porque se você está travado, você vai ter, mesmo assim, que se posicionar. Porque em branco você não vai deixar. Porque se você jogar a moeda para cima e você botar que está correto, mas na verdade estava incorreto, você vai ganhar a mesma pontuação do cara que deixou em branco. 0. Nesse item. Exatamente. Onde o Matheus quer chegar, que é o seguinte: responda a sua questão na ordem que está sendo apresentada. Caso 1, 2, 3, 4, 5. Tópico 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou até mais além. Vamos supor que você não é que está travado, você não sabe a resposta da segunda, né? É muito melhor você escrever sobre a primeira, escreve qualquer coisa sobre a segunda, porque você já não acertaria ela. Depois vai para a terceira, vai para a quarta, vai para a quinta. Porque o que você iria fazer se não fosse assim, né? Você ia responder a primeira, a terceira, a quarta, a quinta e a segunda você ia deixar por último, o teu texto já ia ficar desorganizado. Então, organização do texto estruturado é muito importante, né? Nesse caso, se você não está sabendo, pô, sabe todas as outras, mas não está sabendo da segunda, tenta forçar um pouquinho para você relembrar na memória. E nesse caso específico do 2, você vai lá e faz um rascunho para poder ficar legal. E depois você escreve a primeira, escreve o rascunho, escreve a terceira, a quarta e a quinta. Beleza? Show! Vamos voltar então para a questão que agora a gente vai trazer a solução efetiva para cada uma das questões. Antes disso, só para mostrar aqui o layout que a gente coloca na nossa questão, que a gente traz aqui a previsão do edital, certo? O que estava lá no edital de direito tributário, quais são os assuntos que estão ali correlatos, tá? E aí a gente traz aqui a nossa resposta, que aí vai colocar, né, o padrão que a gente acha que seria a melhor forma de você escrever essa discursiva. Cara, só uma coisa. Esse texto aqui é de uma pessoa que estava na frente do computador, passou ali 3 horas, que é normalmente a média que a gente faz uma questão discursiva, sabe, pode consultar o CTN, pode consultar a Constituição, você pode consultar a jurisprudência. Então, tipo, isso daqui é o texto perfeito, só que é o perfeito para quem está com consulta. Então, você tem que colocar literalmente o que eu coloquei aqui? Não, pegue a ideia principal. Por isso que nosso texto aqui, ele traz, normalmente, a gente pinta, né, de cores diferentes. E aí, esse mapeamento inicial aqui, pro forma, que eu vou explicar, ele é importante para você entender como é a discursiva da gente. Porque, ó, tudo que tiver aqui de azul é como se fosse o conectivo, que conecta o parágrafo, né, ou então o período, com um período anterior. Então, quando eu boto de acordo com, assim sendo, contudo, é porque eu estou fazendo quebras, né, entre o que eu escrevi antes e o que eu vou escrever depois, certo? Então, é importante você colocar esses conectivos para deixar o seu texto amarradinho. Apesar de serem 5 estudos de caso, você tem que entender que o seu texto ele é único. Então, ele não é um texto de perguntas e respostas. Se ele não é um texto de perguntas e respostas, tipo, cada uma, né? Se não estaria cada um em uma folha para você responder, você tem que ter uma conexão entre uma coisa e outra do texto. Não pode deixar algo, por exemplo, colocar letra A, número 1 e sair escrevendo. Não é isso, seu texto é dissertativo. Então, é um texto único que você tem que escrever, né, de forma contínua e que tem que ter uma ligação entre uma parte do texto e a outra.
isso que o Matheus falou é muito importante porque é o seguinte, a gente vai ler a resposta, mas se a gente voltar só nas perguntas, eu falaria aqui agora para vocês a resposta que tem que ter de modo geral em cada uma das perguntas e com certeza eu ia tirar uma nota excelente. Porque, tudo bem que eu conheço, eu criei a questão, mas você vai ver que o que eu vou falar não vai estar ipsis litteris com o que eu escrevi, porque eu estava ali num momento muito mais completo. Mas o que você tem que fazer é colocar a resposta na essência, né? Volta rapidão ali só nas perguntas, Matheus. Só nas perguntas ali. Então, não precisa nem botar no estudo de casa. Então, veja, a primeira pergunta está perguntando se a Receita Federal pode tributar uma situação em que a pessoa auferiu renda, mesmo sendo advinda de uma atividade de contrabando. Pode, princípio da pecúnia non olé. Se eu colocasse mais ou menos em 3 linhas isso daí, não tem como o examinador me dar 0 nesse quesito, certo? A multa pelo fisco cearense, ela está compatível com a Constituição? Não, porque tem uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que diz que a multa tributária não pode ser maior que o valor do tributo, e ali estava de 150%. Indo mais além, se no caso de reincidência não pode ser de 200, tem que ser de até 150. Então veja aqui, já trouxe a segunda resposta aqui, que eu iria ter uma pontuação cheia. A revogação, né, do benefício fiscal ali, essa pergunta 3 está até um pouquinho errada. A revogação do benefício fiscal, ela pode ser feita de imediato? Não, porque também tem uma jurisprudência no Supremo que determina que revogação de benefício fiscal é um aumento indireto de tributo e por isso você tem que respeitar o princípio da anterioridade, né? Sobre o ITCMD, que eu nem lembro do ITCMD, qual que é a pergunta do ITCMD ali? Do caso 4. Deixa eu ver o caso 4 ali. É a revogação da isenção. É a revogação da isenção. Era o 3 que você pulou lá do... Não. Isso mesmo. A pergunta do IPVA, se ele poderia instituir esse benefício fiscal, não, porque você não pode fazer discriminação entre os entes federativos por meio do tributo. No caso 4, é a resposta que eu daria no 3, que você tem que respeitar o princípio da anterioridade. E no caso 5, a alteração do prazo não precisa de lei, não se restringe a princípio da legalidade e também não precisa respeitar o princípio da anterioridade. Então veja que de maneira rápida e objetiva eu trouxe a essência do que tem que ter em cada resposta. Percebo que isso daqui é o tal do rascunho em tópicos. Seria o que eu iria fazer no dia da prova. É isso, por isso e por isso. É isso, por isso, por isso. É isso, por isso, por isso. Depois eu ia pegar e ia direto pro texto, escrever bonitinho, períodos de 3 a 4 linhas, conectivo, entrega a resposta, explica o porquê, traz o princípio, mostra o argumento de autoridade, resposta bonitinha e completa para você tirar nota 10. Do jeito que eu falei aqui, eu ia tirar uma nota 8,5 a 9, né? Se você tivesse, se isso fosse uma questão que eu fosse corrigir de vocês, se vocês entregassem nessa questão tão objetiva assim, sem estar tão florida, eu não ia te dar a pontuação cheia, porque vai ter gente que vai apresentar uma estrutura melhor. Mas você foi na essência da resposta de cada situação. Beleza? Show. Vamos voltar para a telinha então, porque assim, o Lucas já deu as respostas aí, eu só vamos dar uma pincelada agora, né, para cada um dos itens. Então, em relação ao caso 1, né, os rendimentos provenientes, né, de atividade ilícita podem, ó o podem aqui. Parafraseou a pergunta, né, Matheus, que você estava falando aí. É isso aí. Então, podem, tá, ser tributados em razão da aplicação do princípio da pecúnia non olé. Precisava falar do non olé? Talvez. Na nossa prova precisou. Eu falei, inclusive contei a história toda do Vespasiano. O Lucas não fez isso. Na hora do gabarito, para nossa surpresa, estava lá pedindo a história dele. A história, né? Isso. E ele não pediu na pergunta, né? Você tem que explicar a essência do princípio. Vai estar no gabarito a essência do princípio. Por que pode cobrar? Porque em respeito ao princípio do não olé. E aí você vai explicar ali o que é o não olé. Uma pergunta que eu respondi essa semana ou semana passada no Instagram é o seguinte: eu tenho que citar o artigo do CTN, Matheus? Olha só, eu recebo essa pergunta direto também. Isso é uma grande incógnita, porque você saber o artigo é uma grande sacanagem. A verdade é essa. Só que na nossa prova, o único item, inclusive, dessa prova que eu errei foi porque eu não botei o artigo lá da LRF que precisava. Só que eu não sabia, eu não sei o número de artigo nenhum. Fala aqui do 118 do CTN nessa questão.
Ah, meu amigo, eu vou saber qual é o artigo 118 CTN, que nada, eu sei o conteúdo dele. Então, assim, o que eu quero dizer é, nas provas, às vezes eles pedem o artigo. Não precisa você citar em todas elas. Eu acho que você só deve citar se você tiver certeza absoluta qual é o artigo. Sei lá, a casa é inviolável, e aí tá lá onde? No artigo 5º da Constituição. Beleza, aí vale a pena você citar o artigo 5º, tá? Mas se você não sabe qual é o artigo, não coloque, entendeu? É melhor do que você errar, tá? Exato. Bora pra resposta aí de novo. Bora. Voltando pra O pessoal cá. tá falando que eu tô falando que o meu áudio tá baixo, mas eu vou deixar aqui no meio e a gente vai tentando dividir esse microfone aí. Beleza, Beleza, né? De acordo com esse entendimento, a incidência tributária, né, decorre da ocorrência do fato gerador previsto em lei, sendo irrelevante a origem lícita ou ilícita dos recursos auferidos. Ou seja, isso aqui basicamente é o que está no artigo lá do CTN, quando fala sobre o fato gerador lá do tributo e afins. Assim sendo, ainda que a atividade seja ilícita, os acréscimos patrimoniais delas decorrentes do fato gerador do IR, nos termos da legislação tributária e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Então, é fato gerador, sim, certo? O fato, e por isso é que podem ser cobrados, tá? Show. Aí fez um arremate aqui, né? A tributação, contudo, não implica validação ou legitimação da atividade ilícita lá pelo rapaz. Mas aqui embaixo, só falando mais pro forma mesmo, a gente traz o embasamento, que é o artigo 118 do CTN, traz uma explicação aqui também dos apóstolos, que normalmente a gente deixa uma dicasinha ali para vocês, tá? Mas é mais sobre o embasamento mesmo do que a gente traz, beleza? Show de bola. A pergunta número 2 aí, né? Você viu que o fisco do Ceará foi lá e criou uma multa tributária, né, de 150% do valor do imposto e no caso de reincidência de 200% do imposto. Isso é permitido de acordo com a jurisprudência, né? Tá de acordo com a Constituição Federal. Você tinha que conhecer isso daí. Isso é muito importante porque isso é prática da atividade tributária, tá? Então veja assim, ó. Você já pode. Esse início que está pintado de azul é um excelente início quando você tiver vários tipos de situação hipotética para você fazer referência ao que você está respondendo. Então, observe aí, ó. No que se refere ao caso 2, já mostrei para o examinador que eu estou falando do caso 2, beleza? A multa aplicada mostra-se incompatível com o ordenamento jurídico por violação do princípio do não confisco, previsto ali no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Eu não ia lembrar disso daí, eu ia colocar assim, ó, em relação ao caso 2, a multa aplicada mostra-se incompatível com o ordenamento jurídico por violação do princípio do não confisco, de acordo com a Constituição Federal. Ou já respondi e disse sobre qual princípio eu estou falando, né? E aí continua. Embora seja legítima a aplicação de multas tributárias com finalidade punitiva e coercitiva, o Supremo Tribunal Federal, você pode colocar a sigla STF direto, não vai gastar esse tanto de linha, entende que penalidades excessivamente elevadas podem assumir caráter confiscatório. Por outro lado, o STF também já decidiu impor limite de 100% do valor do tributo para multas qualificadas por sonegação, fraude, conluio, admitindo 150% apenas em caso de reincidência. Então veja que o que o Ceará criou ali na situação hipotética estava errado porque ele fez além do que a jurisprudência estava permitindo e era isso que a questão queria trabalhar junto com você. Então veja, no caso apresentado, a multa de 150% do valor do tributo e de 200% no caso de residência são desproporcionais e excessivas, ultrapassando a finalidade meramente sancionatória e comprometendo o patrimônio do contribuinte de forma abusiva. Beleza? Então ali faz um arremate final, mas você nem precisava. Percebeu que você trouxe a análise do caso, disse que estava incompatível, mostrou porque trouxe a jurisprudência e disse qual que é o limite que pode ser colocado. Isso daí com certeza estaria no gabarito da banca. E, pô, você só não precisava ali citar ali o artigo em si para poder entregar a resposta completa. Mas lembrar da jurisprudência e apresentar a jurisprudência é importante. Pô, Matheus, eu não lembro, eu sei dessa jurisprudência, eu sabia que era 100% e 150%. Só que eu não sabia se era do Supremo ou do STJ. O que eu coloco nesse caso? Você vai colocar exatamente o que está escrito lá, ó, lá em cima, ó, jurisprudência dos tribunais superiores. Então, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores,
não tem como o cara te tirar ponto por causa disso, porque você acabou de trazer o argumento de autoridade do caso. Beleza? E aí a gente traz ali, ó, dentro da fundamentação, né? A explicação, toda a jurisprudência, não só dessa da multa de até 100% do caso de reincidência, como tem outras, tá? Tem a multa ali, o limite da moratória também, então vocês têm que estar ligados nisso daí, porque pode aparecer numa prova objetiva também, ok? Normalmente a gente traz esse arremate aqui dos apóstolos, né? Então você tem a de 100, a de 150 e a de 20%. Só a de 20% que não foi cobrada nessa questão. Mas a gente deixou aí na explicação por quê? Porque isso daqui é uma aula de princípio tributário, não é só uma questão de direito tributário, né, Matheus? Perfeito, é isso aí. Show, vamos lá. E aí com relação ao item 3, né? Ele começa aqui falando que o benefício fiscal do IPVA concedido pelo Estado é inconstitucional. Então ele já colocou aqui, por violar o princípio da não discriminação tributária baseada na procedência ou destino. E aí está lá previsto no artigo 152. Segundo esse princípio, os estados e municípios não podem estabelecer... Ó, isso daqui é justamente a fundamentação que a gente pega para colocar para os outros casos. Ó. Então, quando você coloca isso aqui, você está colocando justamente o quê? Que não só que ele existe o princípio, mas ele se explica até o que está escrito ali na Constituição com relação a esse princípio. Beleza? Indo mais para frente, né, bota aqui mais um conectivo, que é o outro sim. É importante ressaltar que tal princípio não é aplicável apenas em relação a bens trazidos do exterior, mas também aos que circulam entre diferentes estados e municípios brasileiros. Sendo assim, ao conceder tratamento tributário favorecido apenas aos produtos fabricados dentro do próprio estado, o Ceará cria discriminação incompatível ao Pacto Federativo e com a livre circulação das mercadorias, sendo que somente a União pode fazer isso, tá? Eu, quando estudava lá para Receita Federal no início, eu lembrava que tipo, o tratamento não podia ser diferenciado com mercadorias, eu acho que era um tal de GAT, que chamava, né? Que aí você não podia ter essa diferenciação, só que a União, na posição de soberana, ela pode tomar decisões de discriminação, como faz hoje, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, exatamente, que aí trata lá da SUFRAMA, tá? Exato. É um princípio que visa proteger o Pacto Federativo. Então você não pode criar uma guerra aqui entre estados. Se você for dar esse benefício, você não pode discriminar outro na mesma condição. Isso não vale só para operações com o exterior, mas entre ali os estados também. Então tinha que... Eu fiz questão de colocar esse princípiozinho porque a galera não lembra muito dele, né? Ele fica ali escondidinho, né? Ele fica escondidinho e a banca adora coisa escondida, né? Beleza, voltando aqui, aí traz ali o embasamento que está na Constituição Federal, e aí tem um resuminho dos apóstolos aqui, mas não tem grandes segredos com relação a esse princípio. Item 4, né? Item 4, né? Esse daqui é uma jurisprudência que não é tão recente, né? Não é tão recente, já é uma jurisprudência antiga e que tá prontinha para cair numa prova discursiva no direito tributário, porque é o seguinte... Vocês sabem que existe o princípio da anterioridade, que você não pode criar surpresas ali pro contribuinte. Então, quando você cria um imposto, você tem que respeitar, em regra, né? Você tem que respeitar a anterioridade anual, anterioridade nonagesimal. Só que quando você tem um benefício fiscal, você tem um imposto cobrando a receita tributária, você deu um benefício fiscal, não está cobrando mais. Aí o ente federativo vai lá e revoga esse benefício fiscal. O que está acontecendo? Você vai ter que começar a pagar aquilo ali. Revoga. Você tem que respeitar a anterioridade anual e nonagesimal. Antigamente não precisava. Então o ente federativo ele podia cancelar o benefício fiscal de cara e já cobrar aquele tributo. Até porque a criação de benefício fiscal é uma vontade política que ele pode dar e revogar. Né? Só que isso mudou, né? O Supremo Tribunal já tem um entendimento consolidado, né? Não só entre as turmas, mas do tribunal como um todo, que a revogação de um benefício fiscal é um aumento indireto de tributo e que por isso você também tem que respeitar a anterioridade anual e nonagesimal. Então, nesse caso, você teria que responder dessa forma. Né? No caso 4, em relação à revogação do benefício fiscal, o contribuinte tributado está correto no seu pleito. Parafraseei novamente ali a pergunta, trazendo a resposta correta no seu pleito. Parafraseei novamente ali. O contribuinte está correto no seu pleito, pois o princípio da anterioridade anual e nonagesimal deveria
ter sido respeitado, né? Pô, entreguei a resposta, vou apresentar a justificativa. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revogação de benefício fiscal, como a isenção do ITCMD, configura uma forma de majoração indireta do tributo. Nesse contexto, o princípio da anterioridade nonagesimal, e aí ele vai lá, no meio do... Tá vendo que no meio da explicação no meio da resposta eu vou explicar o que é cada um dos princípios, né? Nesse contexto, o princípio da anterioridade nonagesimal estabelece a necessidade de um intervalo de 90 dias entre a publicação e a exigência do tributo majorado. Além disso, a anterioridade anual determina que o fisco não poderá cobrar tributos no mesmo exercício financeiro e que tenha sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Logo, a cobrança do imposto de forma imediata é inconstitucional. Resposta completa dizendo, avaliando a situação hipotética, com base na jurisprudência, e você ainda foi lá e explicou o que é o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Ok? Beleza. Vamos finalizar aqui o último estudo de caso, que o Eliezer já está aqui fungando nosso cangote, que tem mais uma live hoje. Eu pensei que a gente estava na liberdade aqui, tá pô. Nada. E aí, galera, continuando aqui só ao remate do quarto, a gente tem aqui a CF 88 e a jurisprudência, né, que trata sobre o caso narrado. E olha só, e vai descendo um pouquinho aí essa explicaçãozinha, olha só que resumex chama. Se você tem dificuldade em decorar quais são as exceções, tá aí a CICI e a rua. A CICI e a rua. Se você não decorar desse jeito aí, eu não posso fazer mais nada, né? Aí fica amarrado. Tô de mãos amarradas desse jeito. E aí segue aqui, ó, a questão de jurisprudência sobre a revogação de benefício fiscal. E aí a gente traz, né, o julgado. Veja que é bem pequenininho aí o texto que a gente traz para você não perder muito tempo, né, e pegar ali só o filé mignon mesmo da questão. Vamos para o último quesito aqui, que agora é o item 5, né, que é sobre o caso 5, né, no que se refere à alteração de prazo de recolhimento. A empresa não está correta na sua argumentação. De acordo com a súmula vinculante lá 50 do STF, se você não soubesse o número, você poderia tirar, né, esses dois, mesmo porque súmula vinculante só quem tem é o próprio STF, tá? E às vezes, se você quiser, pô, eu lembro que é uma súmula vinculante, mas eu não sei qual que é o número, de acordo com o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal. Você já mostrou para o examinador que você sabe que tem uma súmula. É isso aí. E aí, ó, você vem aqui, ó, as normas legais que alteram esse prazo de recolhimento não se sujeitam ao princípio da anterioridade. Isso ocorre porque essa alteração não constitui majoração de tributo, mas apenas uma modificação no momento do seu pagamento. Adicionalmente, conforme previsão do CTN, o prazo de recolhimento do tributo não integra o rol de matérias que sujeitam à legalidade estrita. Além disso, o STF possui entendimento de que o Poder Executivo detém total competência para a expedição de atos infralegais a fim de fixar prazo para pagamento diverso que o contribuinte esteja habituado. Portanto, a mudança implementada pelo governador é válida e pode ser aplicada imediatamente após a publicação da norma. Eu quero dar só uma explicação minha aqui sobre isso, porque é interessante por conta das mudanças da reforma. Pessoal, antes da reforma, né, o contribuinte, como funciona a contabilidade dele? Pegue a ideia geral, vamos bater só um papinho rápido, que eu não tenho muito tempo. Suponha que esse cara vendeu mercadorias. Certamente ele vai fazer o quê? Vai receber o valor cheio dessas mercadorias e ele fica com impostos a pagar. Quando ele faz esses impostos a pagar, o que acontece? Ele tem a custódia, né? Ele fica como fiel depositário dos tributos que ele deveria ter pago no momento do fato gerador. Então ele recebe as mercadorias, recebe o valor cheio e ele repassa esse valor, né, do tributo depois, né? Normalmente dia 20 do mês seguinte, quando ele faz ali o bate-rebate do débito e crédito, aí Simples Nacional é até dia 5, enfim. O que eu quero te dizer é, ele já recebeu esse dinheiro, só que ele fica com o dinheiro na mão, até chegar no mês que vem para ele saber quanto é que ele tem que cobrar. Isso é o que acontecia com antes da reforma. Com a reforma, isso vai ser instantâneo. Como é que vai funcionar isso? Por exemplo, você pede um iFood. Quando você pede o iFood e paga R$100 por um prato, né, um lanche que você tem, o iFood ele já faz o split. Ele manda ali R$10 para o motorista que trouxe a mercadoria para você. Ele passa R$60 para o restaurante e ele retém o resto para ele, né, que é o valor que faltou ali para complementar tudo. Então, totalizando R$100, 60, 30, 10. Então, ele tem três
coisas ali que ele fez o split do pagamento. Então, agora, com essa sistemática nova, o governo ele já vai receber praticamente de imediato esse valor, ao invés do contribuinte ficar com a custódia disso. Matheus, por que você está conversando sobre isso? O que tem a ver com a questão que a gente fez agora? É porque está muito alinhado o posicionamento do STF com isso, porque se antes você tinha a custódia do dinheiro, né, o depósito ali do dinheiro, para você poder pagar quando chegasse a data que foi determinada pelo Poder Executivo, por meio do governador, se ele alterar essa data, ele não está fazendo nenhum benefício para o Estado, porque na verdade esse dinheiro não é seu, contribuinte. Esse dinheiro é do Estado. Então você só está segurando o dinheiro para passar na data correta. Então quando ele faz essa alteração, ele não está fazendo de modo gravoso para o contribuinte, ele só está modificando a data do repasse financeiro que esse contribuinte vai fazer. Isso inclusive é uma problemática da reforma, que muitas empresas vão quebrar, provavelmente por conta desse fluxo financeiro que ela vai receber. Imagine ali ela fazer uma compra de 100 mil reais, né, vendeu ali 100 mil reais, só que ela já tem que fazer um repasse de 20 mil para o governo na hora. Antes ela tinha 100 mil para poder usar o capital da forma que ela quisesse, sabendo que ela pagaria só no mês seguinte até uma certa data, só que agora ela vai ficar com 80 mil reais apenas, sendo que 20 já vai estar na mão do governo, né, já que ele já vai receber de antemão. Então o que eu quero dizer é, essa questão vai muito alinhada ali com a posição do STF e te dá um insight do porquê que realmente o Poder Executivo aqui na questão, como a gente coloca, ele detém cadê aqui, ó? Detém total, né? Que a gente bota aqui. Detém total competência para expedição de atos infralegais a fim de deixar fixar o prazo para pagamento diverso do contribuinte que o contribuinte estava habituado, tá? Se fosse diferente, não ia dar nem para operacionalizar a reforma tributária, né? Exatamente. Então, isso daí vem muito pela questão das mudanças, né? Que agora vai ser com o imposto cobrado, o imposto pago e não o imposto cobrado para você poder se creditar, né, na sua escrita fiscal. Então, esse alinhamento aí, entendam que tudo está interconectado, então é importante você entender a essência. Afinal, vocês vão virar auditores fiscais aí do nosso querido Ceará e vocês precisam saber disso, beleza? Mas já vou deixar aqui com o professor Eliezer. Temos 2 minutos, Lucas. Diga aí. Galera tá dizendo que tava dando eco aqui, mas nós vamos ter que ir com eco porque vai acabar já já. Galera, essa questão aí, só avisando, avisei no chat, tá? Essa questão aí é uma questão que faz parte do nosso curso de discursivas lá do Ceará, tá incluída, mas como a gente apresentou aqui, nem tinha falado com o Matheus, tá? Vou liberar essa questão para vocês, mandem uma mensagem aí no meu WhatsApp, que eu pego, mando o PDF dessa questão e, é claro, para quem quiser comprar o nosso curso de discursivas lá, com as correções que a gente faz em áudio, vou mandar um cupom de desconto para quem me mandar mensagem aí, tá ok? Vou deixar meu telefone aí. E é isso, uma questão que às vezes, né, Matheus, assusta pelo tamanho. A FCC adora colocar muito texto, né? Que você vai ler ali, caraca, mas você vê que não tem nenhum princípio aqui que vocês já não estejam carecas de saber. Respira, olha a questão, identifica a situação, qual que é o princípio que está tratando e responde ela de forma objetiva, trazendo um argumento de autoridade e a explicação fundamentada. Não tem como você não tirar 100, 10, 11, né, nessa questão fiscal aqui. O fisco tá querendo ir embora já também. É isso aí, galera. Então, última informação aí, né? Adiciona a gente aí no Instagram. O professor Humberto tá voltando aí de viagem. Tava descansando, né? Mas, ó, prof.humberto Fraga, Matheus com TH, Mota com 2T's, concursos, lucasSN.auditor, e claro, Apóstolos Concursos. E também tem o do Sete Fontes, que na próxima live aí já vai ter, que eu esqueci aqui agora, tá? Mas só um detalhe aqui no meu, eu tenho também um canal no YouTube, e é exatamente esse, tá? Então me adiciona lá, que certamente essa live vai estar lá, e muitas outras que eu vou estar fazendo, inclusive da Cefaz Alagoas, ISSBH, Cefaz DF tá vindo aí também, certamente vai ter coisa lá, e a gente vai trazer muita coisa boa pra vocês. Galera tá confiscando o like na live, hein, Matheus? Que isso, bicho?
Vamos ter que quebrar essa jurisprudência e aplicar uma multa de 300% na aprovação dessa galera desse jeito, velho. A galera tá querendo camisa, caneca, mas não tá dando like na live, pô, que é de graça, é só botar o dedo aí, velho. Pô. Beleza, galera, é isso aí. Adicionem lá, qualquer coisa é só falar lá no Instagram. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!